Vamos começar de novo. Vamos ver se a internet agora ajuda. Quem estava comigo online agora ao vivo, por favor, entre de novo e vamos começar essa live, Andréia. Que bom que você voltou. Mande seus coraçõezinhos, mande aviãozinho para mais pessoas e vamos ver se a gente consegue, enfim, começar a live de hoje. Tanta coisa legal que eu preparei e a internet não está ajudando, né? Andréia, como eu vi que entrou só você aí... Ah, você tá me ouvindo bem? Faz um assim pra mim, só pra eu saber se tá ok. Pra eu ver se eu já posso começar. Renan! Renan, me diga aí se tá tudo ok. As pessoas estão começando a entrar de novo. Então vou fazer o seguinte, eu vou deixar pra falar com a Priscila em outro momento. Mas a gente vai resolver esse problema aí da internet e vamos conseguir sim falar. Mas eu quero comentar com vocês o seguinte. A gente estava tentando falar aqui uma coisa das coisas que eu acho mais importantes sobre propósito. E aí eu vou dizer por que eu ando falando tanto sobre propósito. Antes eu quero só dar um oi pra Ana, Luciana, Keila, Priscila que tá aí assistindo. Não vai conseguir participar de novo, Priscila, mas a gente vai resolver isso, tá? Eu até ouvi numa live de uma pessoa que eu gosto muito essa semana que propósito não paga conta. Então ela estava falando, é importante ter propósito, mas propósito não paga conta. Eu particularmente discordo, porque eu entendo que quando a gente compreende qual é o propósito, o que a gente veio fazer aqui nesse mundo, a probabilidade da gente dar certo fazendo aquilo que a gente gosta é muito maior, né? Então é muito provável que se você ainda não encontrou o seu propósito, tá tudo certo, tá? Não tem problema, não se desespere. Porém, comece a pensar de maneira mais intensa sobre isso, porque apesar do propósito não pagar a conta, ele ajuda a pagar a conta. E eu digo isso por experiência própria, tá? E aí, na semana passada, eu mostrei aqui um método, né, que eu desenvolvi, que eu uso muito com os meus clientes, que é o método do triângulo, né? Quem estava aqui na semana passada e viu, eu vou até compartilhar aqui com vocês mais uma vez, porque eu acho que é legal para quem não estava aqui na semana passada, poder lembrar um pouquinho sobre propósito, sobre o método APE. Então você está vendo aí, na base do triângulo, autoconhecimento e, além de autoconhecimento, o propósito. Quando a gente se conhece, né? Quando a gente usa ferramentas a nosso favor para nos conhecermos, quando a gente consegue entender qual é o nosso propósito, o que eu vim fazer aqui nesse mundo, Senhor, eu consigo fazer escolhas melhores. Então, o nosso autoconhecimento e o nosso propósito, eles vão convergir para nos apoiar a fazer escolhas melhores. Porque, afinal de contas, gente, a gente faz escolhas ao longo do dia todo, não é verdade? Se eu acordo, se eu não acordo, se eu tomo café ou não tomo, se eu vou comer determinado alimento ou não. Mas muitas vezes, a maior parte das vezes, a gente não faz escolhas, a gente é escolhido. A gente vai, assim, meio que no susto. E o meu objetivo é apoiar as pessoas que estão aqui comigo, que me seguem, que curtem, que gostam do meu conteúdo, a fazerem as escolhas de maneira mais consciente. E aí, na semana passada, quando eu mostrei isso aqui, muitas pessoas entraram em contato comigo para falar sobre o DISC. Mas, Ana, eu fiquei com dúvidas sobre o DISC, né? O que é o DISC e tal? O DISC é uma ferramenta que vai apoiar você a ampliar o seu autoconhecimento, né? Não é tudo, tá, gente? Porque existem várias ferramentas e várias metodologias que podem apoiar você a ampliar o seu autoconhecimento. Mas o DISC, ele vai te ajudar muito. E hoje eu quero, vai ser inclusive o tema para o vencedor da nossa caneca de hoje, tá? Eu vou ir dando dicas aí sobre o DISC. E aí você vai fazer essas anotações, vai tirar uma foto, vai postar e vai me marcar, e o primeiro que fizer isso vai ganhar a caneca hoje, tá? Sobre o DISC. Mas, voltando um pouquinho lá sobre propósito, existe uma dor. Na maior parte
parte das pessoas de que ainda não encontraram o seu propósito. Até teve uma pessoa que falou, uma seguidora que falou ontem pra mim, vamos ver se enfim eu consigo encontrar o meu propósito, né? Então tem muita gente que está angustiado porque ainda não encontrou o seu propósito. O fato é, legal, tadinho, mas está ouvindo, que legal, Ariane, Liz, muito legal ter vocês aqui comigo, muito, muito mesmo, apesar da internet ter querido, quis me sabotar, mas eu sou dura na queda, eu não desisto não. E aí, o propósito, gente, apesar de existir essa angústia, para quem ainda não conheceu o seu propósito, quando você começa a pensar sobre isso, refletir sobre isso de maneira intencional, a probabilidade de você encontrar é grande. E eu posso te dizer isso, existem algumas perguntas que podem apoiar você a encontrar o seu propósito. Você já parou para pensar, e não só para pensar, mas para de fato se responder, o que faz você sair da cama todos os dias? Por qual razão você levanta da sua cama? O que você faria gratuitamente se você não precisasse pagar a conta no fim do mês? Qual legado você quer deixar no mundo? Para o mundo? Quando você começa a se responder de fato essas perguntas, muito provavelmente você está no caminho certo para entender o que você veio fazer aqui nesse mundo. E isso certamente vai apoiar você, não necessariamente a pagar as suas contas, mas a encontrar o que você gosta de fazer, o que você sente prazer em fazer. Esses dias eu estava vendo uma matéria comentando, eu acho que ele é oriental, eu não tenho certeza, pelo nome me parece que ele é oriental. Uma pessoa que não sabia o que fazer, ela não gostava de trabalhar, é um rapaz. Nunca gostou muito de trabalhar, e aí ele, enfim, o que eu vou fazer? Eu não gosto de trabalhar. E ele começou a se perguntar o que ele gostava de fazer. E aí, essa história, inclusive, para quem quiser, anota aí, tá? Tá lá no @inspira, com 2 P's. Tem um post lá contando essa história, tá? Vai lá quando terminar a live e veja a história na íntegra. Ele começou a se perguntar e ele entendeu que o que ele gostava de fazer era conversar. A maior habilidade dele era conversar com as pessoas. E aí ele entendeu, bom, então se eu gosto de conversar, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma empresa onde eu possa conversar com as pessoas, dar o meu melhor para as pessoas. E ele fez isso. Ele criou uma empresa como se fosse assim de acompanhante, e aí o que ele faz? Ele vai no supermercado com as pessoas que não têm companhia, ele senta, vai num restaurante, as pessoas pagam pela companhia dele. E aí você acha assim, mas isso aí ele deve ganhar pouco, né? Não. Ele não ganha pouco, ele tem serviços todos os dias, e ele então é uma pessoa feliz, usando aquilo que ele mais gosta de fazer. Então, quando você começar a se perguntar, comece a exercitar, responder essas perguntas. Por que eu acordo todos os dias? Por que eu levanto da minha cama todos os dias? O que eu faria de graça se eu não tivesse que pagar a conta no final do mês? Que legado eu quero deixar para este mundo? Essas perguntas podem apoiar você a ir encontrando o seu propósito. E entenda o seguinte, gente, propósito não é uma frase bonita que eu vou colocar na parede que vai ficar lá. O propósito é aquilo que a gente usa na vida da gente. Só que tem uma coisa, semana que vem, na live da semana que vem, eu vou falar sobre meta, propósito e objetivo. Tem uma diferença e eu vou passar rapidinho aqui para vocês antes da gente entrar para o DISC, tá? Existe uma diferença, as pessoas confundem isso e muitas vezes por estarem confusas nesses conceitos é que a gente fica perdido. O que é o que? Então tem uma diferença grande entre meta, propósito e objetivo. Objetivo é onde eu quero chegar. Então vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que a pessoa queira ser, o objetivo dela é ser uma pessoa magra e saudável, tá? Isso é meta? Não. Isso é propósito? Não.
Isso é um objetivo, é onde ela quer chegar. Porém, para se tornar essa pessoa magra e saudável, ela precisa estabelecer uma meta. E aí a meta, na semana que vem, na live da semana que vem, a gente vai falar sobre isso. A meta, ela precisa ser smart. Ela precisa ser específica, mensurável, alcançável, realista e ter uma data, dia, mês e ano. Então, vamos imaginar, o objetivo é ser uma pessoa magra e saudável. A meta, vamos imaginar que ela pese 100 quilos hoje e ela queira pesar 70 quilos. Então, a meta dela é pesar 70 quilos até o dia, vamos colocar, 10 de março de 2022. Daqui a um ano, né? Aí, existem ações que vão me levar a alcançar essa meta. Então, de repente, ela vai colocar lá, começar uma reeducação alimentar, começar a atividade física, fazer uma dieta, deixar de comer carboidratos, sei lá. Ela vai colocar ali algumas ações que vão fazê-la alcançar essa meta, né? Então, a gente já falou de objetivo e de meta. E o propósito dessa pessoa? O propósito dessa pessoa pode ter que ver com a meta ou não necessariamente. Pode ser que o propósito dessa pessoa seja inspirar pessoas a alcançarem resultados. Pode ser, meu propósito é inspirar os meus filhos a serem pessoas, sei lá, melhores. Né? Inspirar quem estiver ao meu redor, percebe? Tem uma diferença muito grande entre objetivo, meta, propósito e ações que vão me levar a essa meta. Como existe essa confusão aí, é por isso que às vezes a gente fica perdido. Eu já fiquei perdido no passado. Com tanto conceito, eu não sabia exatamente o que era, até eu começar a estudar sobre isso. Tá, Ana, vamos dar outro exemplo? Além de emagrecimento, vamos dar um exemplo de um profissional, um fotógrafo. Né? Então, o objetivo dele é ter um estúdio de fotografia. Objetivo, ter um estúdio de fotografia. A meta, inaugurar o meu estúdio de fotografia até o dia 30 de setembro de 2021. As ações, eu vou procurar esse lugar, eu vou reformar esse lugar, eu vou juntar dinheiro, sei lá, as ações que vão me levar à meta. E qual é o propósito dessa pessoa? De repente, o propósito desse profissional é eternizar momentos que certamente ficariam esquecidos na memória. Conseguiram entender a diferença entre meta, propósito e objetivo? Por exemplo, outro exemplo aí ficando mais claro para você, tá? Porque você tá aqui hoje em busca de alguma coisa para sua vida. Gente, não sai daqui sem aproveitar alguma coisa para sua vida. Se não tiver bom, sai. Se não tiver legal para você, se você não estiver absorvendo uma coisa boa, sai. O tempo é precioso demais para você ficar aqui perdendo tempo. Fica aqui só se você realmente for usar esse conteúdo na sua vida. Se não for, não tem problema nenhum. Eu não vou me sentir rejeitada se você sair de todo o meu coração. Porque o que eu quero é que você use esse conteúdo na sua vida, tá? O último exemplo que eu vou dar aqui, por exemplo, vou usar aqui o DJ. O DJ, né? Qual é, vamos imaginar um objetivo dele, que ele tenha. Eu quero ter meu espaço, que eu tenha o meu material de trabalho e que eu possa receber os meus clientes. Esse é um objetivo. Ter um mega estúdio, sei lá, né? Qual é a meta desse DJ? Eu quero inaugurar esse estúdio até o dia, sei lá, 10 de maio de 2022. Qual é o propósito desse DJ? Talvez seja, né? Trazer alegria para a vida das pessoas. Trazer leveza. Levar momentos de amor, de alegria, enfim. Então, gente, quando você entende esses conceitos, certamente vai ficar mais fácil. E você vai parar com esse negócio de se vitimizar, de que, céus, Senhor, eu não tenho propósito, eu não conheço o que eu vim fazer aqui nesse mundo. Para com isso, vira a chave, deixa cair a ficha, Começa a fazer valer a pena de verdade estar aqui. Porque aqui nesse mundo a gente não está aqui a passeio.
Eu creio muito que se nós estamos aqui é porque a gente tem uma missão, a gente tem um legado para deixar, a gente tem que parar com... É lógico, existem momentos de sofrimento, de dor, de angústia e de tristeza para todos nós, isso é fato, né? Porém, a gente pode fazer uma transformação, a gente pode usar os bons momentos que a gente tem para transformar a nossa vida e também para transformar a vida do outro, para poder fazer valer a pena, para poder fazer ter sentido, né? Então, diz aí para mim, dá um ok, se ficou claro os conceitos entre objetivo, meta, ações e propósito, tá? Pelo menos para eu saber se chegou aí para você esse conteúdo, que era só um início, e agora eu vou entrar no Disque, que foi o que muitas pessoas perguntaram para mim no direct, inclusive quando terminou a live. Tiveram pessoas que já contrataram o Disque e falaram, não, Ana, eu vou aí fazer o Disque, e já vieram, já fizeram o seu Disque, e aí você vai falar assim para mim, Ana, eu posso fazer o Disque gratuito. Se você não tem o recurso nesse momento para fazer o pago, faça o gratuito, a internet oferece o gratuito, tá? Se você tem condição, pague. Por quê? Porque o pago, né, a versão completa, traz para você 29 páginas a seu respeito. Sobre como você se comporta na maior parte das vezes, sobre os comportamentos que estão faltando para que você possa ter um desempenho melhor, tanto na sua vida pessoal, quanto na sua vida profissional. Gente, quando eu comecei a namorar o Fausto, podem rir de mim, tá? Eu comecei a namorar o Fausto há 10 anos atrás, eu vou até tomar uma água para contar isso para vocês, porque isso não estava previsto. Quando eu comecei a namorar o Fausto, adivinha a primeira coisa que eu fiz? Uma das primeiras coisas que eu fiz? O que vocês acham? Eu apliquei o Disque. Eu apliquei o Disque, é tipo processo seletivo, né? Eu apliquei o Disque no Fausto. Ai, gente, que horror. Mas assim, foi muito legal porque eu consegui compreender o estilo com modelo comportamental do Fausto. Eu já sabia o meu. Eu consegui identificar claramente que ele era o meu oposto comportamentalmente. E que o que faltava em mim sobrava nele, e o que sobrava nele faltava em mim. E como nós somos, éramos já maduros, começamos a namorar já maduros, né? A gente conseguiu fazer um bem bolado, muito legal. Por quê? Porque a gente não ficou assim, ai, por que você não faz desse jeito? Ai, por que você é muito rápido? Ai, porque você é muito lento? Ai, ninguém vem ficar essa reclamação, não. Eu entendi, ele tem um jeito diferente de se comportar do meu, e eu vou pegar as melhores coisas pra mim, né? Então, eu super indico que você faça o Disque. Eu fui esperta, né, Júlia? Além de escolher muito bem escolhido meu marido, eu fui esperta mesmo. E a Samara tá comentando, a Samara é minha cliente de coaching, a Samara tá comentando que o Disque dela foi exatamente como ela. E é legal, sabe por quê, gente? Olha, de verdade, de todo o meu coração, se eu puder dar uma dica pra você, assim, hoje, se você quiser sair agora, sai depois que eu der essa dica. Faça as coisas de maneira mais consciente. O que acontece, gente, é que a gente não faz as coisas de maneira intencional e nem de maneira consciente. E aí, a gente se atropela muito. Quando a gente se conhece o nosso modelo comportamental através do Disque, a gente entende por que a gente tem determinados comportamentos. E se esses comportamentos não estão me apoiando, o que eu vou fazer para mudar? Intencionalmente? O que eu vou fazer? Não, para mudar não. O que eu vou fazer intencionalmente? Eu vou mudar esses comportamentos, eu vou colocar outros comportamentos no lugar, tá? E hoje a dica para vocês, eu vou mostrar o Disque. Para quê? Ana, não tenho dinheiro para fazer o Disque. De repente você já vai começar a entender o que significa Disque. Quais são os 4 modelos comportamentais? Desses 4 modelos, quando você faz o Disque pago, você é encaixado em um dos 15 modelos. E nesse relatório vai trazer exatamente o seu perfil, tá? Aí hoje eu vou dar uma canja aqui para você de graça,
o que é cada um dos 4 para ver se você já começa a se reconhecer e quem sabe você comece a entender por que você está tendo comportamentos que não são bons e o que você pode fazer para começar a mudar esses comportamentos, tá? Então, a Dai fez uma ótima pergunta. A análise do DISC muda de acordo com o momento da sua vida? Dai, eu te digo que sim. Por quê? Porque comportamentos, eles são ajustáveis. Então, se eu hoje tenho um modelo comportamental e eu começo a fazer mudanças conscientes no meu comportamento, daqui a 1 ano eu faço o DISC de novo, muito provavelmente eu vou ter um resultado diferente no meu DISC nesse momento. Talvez não seja uma mudança radical. Por exemplo, eu sou alto D e aí daqui a pouco eu virei um alto C, que é o oposto, né? Talvez não seja essa mudança tão radical assim, mas o relatório vai trazer nuances de mudança, com toda certeza. Isso já aconteceu comigo, né? Quando eu fiz o DISC lá mais de 10 anos atrás, a primeira vez, ele deu um resultado. E hoje, há pouco tempo atrás eu fiz, ele já deu um resultado diferente. Por quê? Porque eu fiz mudanças conscientes, desejosas, eu estava desejosa de mudança na minha vida e isso fez com que o meu DISC mudasse um pouquinho, tá? Respondi sua pergunta, Dai. Dai falou aí que fez o pago. E tem outra coisa, tá? Interessante você saber. Existe vários DISCs no mercado, tá? Existe o DISC, vamos dizer como se fosse o original, que é esse que foi desenvolvido pelo William Alton Marston, que é um norte-americano, que foi inclusive quem inventou o detector de mentiras, tá? Que é esse que eu uso. E aí existem também os genéricos, né? Que são outros provenientes do DISC. Então, esse que eu aplico aqui é o original e eu realmente gosto muito dele. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, só para vocês entenderem um pouquinho mais aí sobre o perfil. E aí, ó, primeira coisa, tente identificar para ganhar a caneca, tá? Para ganhar a caneca agora. Tente identificar o seu perfil no DISC, né? Escreva aí nas suas anotações o que você acha que você é. Liste 3 comportamentos que não estão bons na sua vida, que você quer mudar, tá? Ações que você vai fazer para mudar, tira foto, posta, me marca. Quem fizer isso primeiro vai levar a caneca, tá? E você vai ter direito a escolher ou a singular ou a aconchegar, porque eu tenho as duas aqui, tá bom? Então vamos lá, olha só, alto D, tá? DISC, tá? Aí vocês estão vendo, né? Quem é alto D é o perfil de dominância. É aquela pessoa que busca resultados. A motivação dessa pessoa é por desafio. Então é aquele trator. Gente, eu sou alto D. Eu sou aquela que sai fazendo. Eu, inclusive, essa semana, no domingo, eu fiz um post. E aí eu perguntei, né? Qual é a minha dificuldade, né? Uma das minhas maiores dificuldades é descansar. Uma das minhas maiores dificuldades é relaxar. Porque eu sou tensa, eu sou naturalmente tensa. Por quê? Porque eu sou D. Eu tenho que fazer, por exemplo, termino de almoçar, eu tenho que lavar a louça. Eu termino de lavar a louça, eu tenho que arrumar a cama. Eu sou muito, como diz meu marido, eu sou tum. Tudo lá em casa é assim. Eu não vou dormir sem colocar a frigideira para fazer os ovos mexidos, o negócio com a água, a mesa posta. Então eu tenho tudo isso. Eu sou focada em resultados. O alto D é isso. Ele quer desafio, ele quer realizar e ele quer fazer, custe o que custar. O alto I é aquela pessoa que busca por relacionamento. A grande motivação do alto I é pessoas. Então não tem sempre a Ju, minha prima, a Ju, tá falando igualzinho a mim, então somos D, né, Ju? Muito provavelmente. A Bruna tá dizendo que é S, a Dai tá dizendo que é I com secundário em S, que aí quando eu faço o relatório, eu explico, né, quando tem os secundários, né, quando a pessoa é alto I, alto D, ou se tem um secundário próximo, em que isso implica, quais as implicações que isso traz, tá? Então, voltando aí, o alto I busca por relacionamento e a motivação dele é ter liberdade, criatividade, é aquela pessoa que não se preocupa tanto com o horário, é aquela pessoa que na roda gosta de contar piada, num coffee break da empresa, por exemplo, aquela pessoa que tem sempre gente em volta, não tem? Gente, fala a verdade, não tem aquela pessoa assim, que é animada,
que fala alto, né? Então, conseguiram identificar a diferença dos Ds e dos Is? Existem semelhanças entre eles. Eles falam alto, eles falam com as mãos, eles são rápidos, eles falam de maneira mais rápida, né? Porém, o D tem foco em resultado e o I tem foco em relacionamento, tá? Quando a gente vai para o S, essa pessoa tem o foco dela em colaboração. Então, ela busca por segurança, por lealdade, é aquela pessoa que gosta de cuidar. Não tem? Tem sempre alguém na roda ou na família que gosta de cuidar, que fala mais baixo, que fala mais pausadamente, que gosta sempre de estar fazendo alguma coisa pelo outro. Então, essa pessoa é o S. É aquela pessoa que muitas vezes você até olha, o D olha para ela e fala assim, meu Deus do céu, vamos, né? Vamos logo. Às vezes, gente, a gente tem problema de relacionamento única e exclusivamente porque a gente não conhece os perfis comportamentais das pessoas e logo, se a gente não conhece, a gente não respeita. A gente não respeita se a pessoa tem um jeito mais lento ou mais rápido de se fazer algo, tá? Então, o S é essa pessoa que busca por colaboração. E já o C é a pessoa que busca por precisão. É aquela pessoa que gosta de planilha, que gosta de cálculos, que antes de tomar uma decisão, o que ela faz? Ela analisa bem, por exemplo, se tiver um C aqui na live, ele não vai contratar a Ana para fazer o DISC ou para fazer sessões de coaching ou para ser mentora dele, antes de olhar todo o Instagram, as postagens, ver as lives, perguntar para alguém que já usou os meus serviços. Então, o C, ele é focado nisso, em lógica, né? Em resultado também, porém de uma maneira, sabe, mais lenta. O D não. O D contrata. Depois a gente vê, se não for bom, tudo bem, mas ele é muito movido também pela emoção. Já o C, ele é movido pela lógica, né? Então, quando você começa a entender esses perfis aí, isso ajuda você a se respeitar, a respeitar o outro e a entender por que às vezes existem comportamentos em você que não estão te apoiando no seu dia a dia, né? E aí, quando você pensa sobre isso, eu vou até dar um exemplo aqui bem rápido, já que eu falei do meu marido, né? Já que eu contei, olha, teve uma pessoa que disse que não se identificou com nenhum. Andréia, me conta um pouquinho mais aí de você, para eu tentar saber, né? Fala coisas que você gosta, se você fala alto, para não conseguir me reconhecer ainda. Dicas. Eu falo alto, eu falo rápido, não necessariamente alto de gritar, tá? Mas eu gesticulo muito ou eu sou mais tranquila? Eu falo mais rapidamente ou eu falo mais pausadamente? Se eu gesticulo muito, se eu falo mais rapidamente, é porque eu sou D ou I. Isso é fato, tá? Se eu sou mais tranquila, se eu falo mais pausadamente, se eu falo mais devagar, muito provavelmente eu tô lá embaixo, S e C, né? E aí, Ds e Cs, eles são aqueles movidos por lógica e por resultado. Já Is e Ss são movidos por pessoas, por relacionamentos, por gente. Então, quando você começa a entender pelo menos essa diferença nos quadrantes, pode facilitar você procurar entender melhor, André. Então, se não tiver ainda ficado claro para você, me manda um direct depois, ou coloca algumas informações se você quiser aqui, ou me manda um direct, tá? E aí, se você também, Ana, quero fazer o DISC, eu faço não só para quem está em Manaus, tá bom? Eu faço online também, porque é um link, esse link, ele é gerado pelo sistema do DISC, eu mando, você responde um questionário. Nesse questionário, depois vem o relatório para mim, eu estudo o relatório e faço a devolutiva. Tanto aqui, pessoalmente, quanto virtualmente, tá? Então, para fazer, pode me chamar no direct depois, tá? E aí, eu vou dar um exemplo aqui que pode ser que
né, que ajude a clarificar um pouquinho, tá? Como eu falei que eu fiz o processo seletivo do meu marido, né, quando eu comecei a namorar com ele, eu logo apliquei o DISC para poder saber onde é que o terreno que eu estava pisando, né, porque eu não sou boba nem nada. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há 2 anos, mais ou menos 2 anos atrás, eu estava ainda finalizando aquele momento da maternidade e tal, e aí o Fausto sempre foi um apoiador do meu trabalho, né, da minha profissão, ele sempre me ajudou muito, me incentivou muito, ele gosta do meu trabalho. Um belo dia, no domingo, eu ainda não estava com esse espaço aqui montado, eu estava atendendo em coworking aqui em Manaus, e aí, um domingo, ele virou para mim e falou assim: amor, você não acha que está na hora de você arrumar um lugar para você trabalhar, um escritório seu, não? Aí eu falei: ai, Fausto, será? Eu tenho uma reserva de dinheiro, mas eu tenho medo, assim, não sei. Eu tava ainda, gente, vivendo o que a Dai perguntou lá no início. Se o nosso DISC vai dar diferença em determinados momentos. Por exemplo, quando a gente está na maternidade, vivendo a maternidade, o nosso DISC dá com certeza diferença. Por quê? Porque a gente passa por uma verdadeira revolução, né? Quando a gente é mãe. E aí, ele começou a questionar no domingo. Eu falei: nossa, é mesmo, né? Eu acho que já está na hora, de eu abrir meu escritório aqui em Manaus. Gente, isso foi no domingo. Na segunda-feira, eu comecei a olhar a sala. Na quarta-feira, eu encontrei essa sala aqui, que não tinha nada disso, era só um espaço aberto. Na sexta-feira, eu comecei a falar com o corretor que eu queria fechar esse contrato. Na segunda-feira da semana seguinte, eu fechei o contrato. Na sexta-feira seguinte, ou seja, 10 dias depois, eu já tinha contratado o arquiteto, o Leonardo Rodrigues, para fazer o projeto da minha sala. Gente, um mês depois eu já estava aqui dentro atendendo. Isso é um D, tá? Agora o meu marido. Tem mais ou menos uns 2 anos, meu marido, eu sou D com secundário em I. Meu marido é C com secundário em S. Ou é S com secundário em C. Tem 10 anos isso, eu não lembro mais. Mas enfim, bem próximos os dois. Percebam que opostos eu e ele. Então, tem mais ou menos 2 anos que ele fala pra mim: eu tô com um desejo muito grande de abrir o meu consultório, porque ele atende em vários hospitais aqui em Manaus, né? Mas ele não tem o consultório dele. Ele quer, né? Ele é especialista em cirurgia cardíaca, cirurgia de crianças. Ele agora está muito voltado para a questão da alimentação, porque nós nos tornamos vegetarianos. Então ele quer também fazer um trabalho com isso, com esporte, porque ele começou a praticar corrida de rua. Enfim, aí ele tem uns 2 anos que ele tá: eu quero muito abrir o meu consultório. Aí o que eu fiz? Eu dei, né? Olha eu. Comecei a olhar a sala para ele. Aí eu levava ele nas salas. Trouxe até aqui no Soberano, eu atendo em algumas salas aqui, para ele ver. Aí eu comecei, olha que loucura, o tanto que o D é doido, gente. Aí eu comecei a arrumar a sala para ele. Mas ele ainda não foi o momento dele. Por quê? Porque ele é C com secundário em S, lembrei, C com secundário em S. Então, é mais lento do que eu. Ele tem um time diferente do meu. Então eu vou e ele ainda está pensando quando é que ele vai. E aí eu vou ficar irritada com isso? Eu vou ficar: porque o Fausto não faz no mesmo tempo que eu, porque por isso que ele não abriu o consultório dele ainda. Não, eu respeito. Por quê? Porque é o tempo dele, dentro do modelo comportamental dele. Então, gente, a dica de hoje é: compreenda, tenha consciência do seu modelo comportamental, de como você é. Mas não entre naquela... a dica do dia: não entre naquele negócio da síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, né? Não. Comportamentos ajustados. Então, perceber que você tem um comportamento e ele está apoiando, você está tendo resultados com ele, ótimo. Continua. Se você tem comportamentos que não estão legais, que não estão te apoiando,
nem nas suas relações interpessoais, nem no seu trabalho, nem na sua relação com você mesmo, promova mudanças. Não se vitimize, não acredite que você vai morrer assim. Por quê? Porque você pode sim promover mudanças. Basta o quê? Na semana passada eu falei muito sobre isso. Basta você ter um desejo sincero e fazer uma escolha de promover mudanças. Então, a live de hoje, ela tem esse objetivo. A gente falou sobre propósito no início, a gente conceituou as diferenças. Se você não estava aqui no início, você pode assistir, vai ficar gravado. A gente deu os conceitos para entender as diferenças entre propósito, objetivo e metas, para que você então comece a entrar no mundo das pessoas que conhecem o seu propósito e vivem uma vida de maneira intencional. Intencional para fazer o seu propósito a ser conhecido pelo mundo, para fazer aquele legado, para deixar aquele legado que só você pode deixar no mundo. Porque eu preciso te dar um recado, se você não sabe isso ainda, você é único e única. Você é singular. Não existe nenhuma pessoa parecida com você, mesmo que você seja gêmeo univitelino. Seu irmão é completamente diferente de você. Então você precisa deixar a sua contribuição aqui. Mas o fato é que você só vai conseguir deixar essa contribuição se você tiver consciência do que é que você veio fazer aqui nesse mundo, tá? Depois disso a gente entrou no DISC e aí a gente pontuou aqui as diferenças, né, entre os perfis. Se você não se identificou ainda e quiser bater um papo, trocar ideia comigo no direct, me chama. Ou se você quiser fazer o DISC, o modelo que é o relatório completo do DISC original de William Moulton Marston. Raquel me enviou aqui uma solicitação, não sei se foi sem querer ou não, tá, Raquel? Mas deixa eu te dar um oi aqui. Então, assim, se você quiser fazer, me manda o direct, a gente faz 1 horinha de devolutiva, é muito legal. Eu garanto pra você que você vai ficar muito impressionado com que todos os meus clientes ficam impressionados como o DISC, ele parece que ele tira sua roupa, assim. Você se olha no espelho nu e cru, e isso apoia muito você, tá? E aí agora, ó, lembrando aí do nosso desafio da caneca, não sei, me diz aí, coloca aí, eu quero ganhar a caneca, só pra saber se vocês querem, né, Tempo? Porque às vezes vocês não querem ganhar essa caneca aqui, né? E aí se você não quiser ganhar, eu vou ficar com ela aqui pra mim, tudo bem, não tem problema. Lembrando os passos de hoje para ganhar a caneca. 1. Conseguiram identificar o seu DISC, né? Coloca lá, eu acho que eu sou isso. Ou D, ou I, ou S, ou C. Lembrando que D de dominante, I de influente, S de estabilidade, C de cautela, tá? Escreve nas suas anotações, liste 3 comportamentos que não estão contribuindo com a sua vida, tá? Então, liste lá comportamentos que você está tendo atualmente não está contribuindo, ou com seus relacionamentos, ou com o seu trabalho, ou com a sua vida. Comportamentos, coisas que você faz no seu dia a dia e esses comportamentos não estão te aproximando. Estabeleça pelo menos uma ação para lidar com este comportamento, né? Coloca lá essas anotações e aí você... Dica, essa também é demais, tá, gente? Se comprometa com alguém, qualquer pessoa que seja, se comprometa com alguém a contar o resultado disso que você está se comprometendo a fazer aqui na live. Por quê? Existe uma pesquisa que diz o seguinte: aumenta em até 90% a probabilidade de eu fazer alguma coisa quando eu me comprometo a contar para alguém o resultado da que tinha fazer. 90%. Então, vamos imaginar o seguinte: algum comportamento. Deixa eu pensar. Eu vou falar agora. Olha só, aconteceu essa semana, gente. Eu vou contar pra vocês porque é mais gente pra eu me comprometer, né? É mais gente. Aqui tem quantas pessoas? Pelo menos aí 20, 25 pessoas vão escutar o que eu vou dizer agora e eu tô me comprometendo com vocês. Eu me comprometi com Deus
Prometi com meu filho, com vocês. Quinta-feira, falei pro Fausto e pro Joaquim, falei, gente, eu vou parar de olhar celular no trânsito. Eu só vou olhar celular se o sinal estiver fechado, e quando o sinal abrir, eu vou colocar lá no console, vou olhar mais. Porque eu tinha um hábito de, né? E aí, isso foi na quinta. Na sexta-feira, eu vi uma batida de carro, gente, tão bêbada. Eu acredito que eu estava no celular. Parece que foi Deus me mostrando. Olha lá o que você vai aprontar para você qualquer hora dessas. Fora o prejuízo, o dia que você perdeu, a semana que você vai ficar sem carro, correndo o risco de machucar alguém, né? E aí, gente, de lá pra cá, eu não estou mais olhando no celular. Eu não, enquanto eu tô dirigindo. Ponto, entendeu? É um comportamento ruim, que estava me atrapalhando, que provavelmente ia me trazer prejuízo financeiro, emocional, enfim. Eu tomei uma decisão, a partir de hoje eu não vou olhar mais, e eu me comprometi com meu marido, com meu filho, com Deus, comigo mesma e agora com vocês. Compreende? Então é isso que eu quero que vocês façam, tá? Faça essas anotações. Ana, eu quero ganhar a caneca, mas eu não consegui me identificar, não consegui, enfim. Pega as anotações que você fez aí. Lembra que a primeira coisa que eu falei na live é pegue um caderninho e anote. Pega suas anotações, coisas que foram relevantes para você. Tira uma foto, né? Me marca para eu saber, gente, que esse conteúdo tá chegando aí para você. Tá bom? Não sei se tem mais alguma pergunta. A Pri falou que faz isso demais e também precisa mudar esse comportamento. Então, Priscila, comece hoje, né? Se inspire aí nesse momento, nessa live em mim. Lembre-se de mim, porque certamente você vai ter ganhos, né? A gente está vendo tantas batidas de carro aí que poderiam ser evitadas com essa simples mudança de comportamento, tá bom? E aí é isso. Nós estamos chegando ao fim da nossa live. Lembrando que, 2 recados. Primeiro, lá nos destaques, tem um destaque DISC, tá? Então você pode ir lá e tirar outras dúvidas que talvez tenham ficado sobre o DISC, tá bom? Então entra lá nos destaques para você conferir um pouquinho mais sobre a questão do DISC e poder ampliar o seu conhecimento. Não ficou claro ainda? Pode entrar em contato comigo, a gente faz o seu DISC e você vai ter a oportunidade de se conhecer ainda mais. Para quê? Lembra do triângulo? Autoconhecimento. Propósito nos apoiam a quê? A fazer melhores escolhas. Na semana que vem, nós vamos dar continuidade na live de quarta, às 11h07 de Manaus, meio-dia e 7 de Brasília, e nós vamos falar sobre metas. Gente, eu trabalho com isso, né? As pessoas que eu atendo, algumas chegam aqui sem metas, né? E eu percebo que quanto menos objetivo, meta, quanto menos a pessoa sabe onde ela quer chegar, mais infeliz ela é, né? E além de eu ver isso aqui no meu dia a dia, existem pesquisas. Eu vou trazer dados de pesquisas para vocês sobre o quanto as pessoas que não têm metas e objetivos, o quanto elas estão mais suscetíveis a problemas de depressão, ansiedade, tristeza crônica, enfim, tá? Então, já deixa agendado aí, meio-dia e 7 de Brasília, 11h07 de Manaus, na quarta-feira que vem, a gente vai estar aqui para falar sobre metas, ações, objetivo e propósito, para que a sua vida realmente faça ainda mais sentido, tá bom? Eu vou dar um sorrisão bem bonito. Se você gostou dessa live, se fez sentido para você, se de alguma forma foi importante passar essa hora que ficou, dá um monte, me marca, compartilha com alguém que você de repente imagina que possa também aproveitar o conteúdo. Ela está gravada no feed, tá bom? Então, ó, meu sorriso para você. X. É
É isso aí. Muito obrigada. Obrigada pela sua companhia. Obrigada porque você escolheu estar aqui comigo, mesmo tendo tanta coisa para fazer. Talvez você deixou de almoçar, talvez você deixou, sei lá, de ficar com o seu marido ou com o seu filho, ou de descansar, ou enfim, para ficar aqui comigo. Então, a minha gratidão, porque tudo isso aqui que eu faço, tenha certeza, é com muito amor, com muito carinho, para transbordar. Porque, gente, só comecei a acordar que eu comecei a contar com esse conteúdo, né? De objetivos, de ações, e é que faz realmente valer a pena e fazer sentido, tá bom? Nos vemos na semana que vem. Põe aí o lembrete, não se esqueça de esperar vocês. Um beijo, obrigada, Bruna. Obrigada, Ana, Emília, almocei assistindo. Obrigada, Cristiana. Obrigada, Helene. Obrigada a todo mundo que esteve aqui comigo. Foi uma delícia. E é verdade, quando a gente começa a assistir live, a fazer live, a gente é picada, né? Tem um bichinho. A gente não quer sair daqui não, né? Mas eu já falei tchau, então agora eu tenho que ir. Beijo! Fiquem com Deus. Tchau.